Se você um dia já sonhou em criar um canal de Minecraft ou até de vlog, eu sei alguns dos culpados por isso. Um dos grupos de youtubers mais antigos desse site, há anos eles upam vídeos e vídeos aqui no YouTube, e como muito tempo passou e são muitas pessoas envolvidas, sempre surge aquela dúvida: por onde anda o grupo de amigos que já dominou o YouTube? E pesquisando mais a fundo sobre isso, sobre todos os participantes, eu cheguei no que me convenceu ser a queda da Brackman. Olá amigos, eu tive ideia para esse vídeo quando eu tava vendo os stories no Instagram e apareceu um anúncio de um dos participantes oferecendo algo bem duvidoso. E isso ficou na minha cabeça por algumas horas, até que eu decidi pesquisar como que estavam todos os integrantes da Brackman. Não exatamente todos, porque teve algumas participações rápidas e que não foram tão importantes, mas nesse vídeo vou falar desde o que perdeu o canal até o maior deles, o querido EduCoffee. E por mais que seja óbvio, vou reforçar que não tô aqui para começar uma onda de hate sobre os envolvidos ou coisa do tipo. Só vou informar vocês e dar minha opinião às vezes. As conclusões que vocês tomarem com esse vídeo são escolhas suas, discordem ou concordem, mas busquem ver até o final para entender a linha de raciocínio. Para entender o que eu quero dizer com queda, a gente precisa dar uma refrescada na memória. Até porque a Brackman não foi apenas mais um grupinho de youtubers, eles representaram um dos maiores fenômenos da era do Minecraft aqui no Brasil. Há 10 ou 11 anos atrás, o Amenic começava a postar alguns vídeos de Minecraft no canal dele. E foi isso que fez ele crescer tanto e chegar onde ele chegou, porque a gente tá falando de mais ou menos 2014. Nessa época, a maioria das pessoas que se dedicavam de verdade a fazer vídeos sobre esse jogo conseguiam crescer o canal de alguma forma. E bom, depois de muitos anos postando, o Edu com certeza conseguiu crescer o canal dele, assim como o Maicon, Afren, Aruan, Portuga e outras pessoas que passaram pela Brackman. Pra vocês terem noção, dá pra dizer que até o John Vlogs já fez parte dela por um tempo, mas o que acontece é que nessa época do YouTube era muito comum alguns criadores de conteúdo se unirem fazendo collabs ou fazendo grupos mesmo pra unir o público e consequentemente fazendo os integrantes dele crescerem, tanto em views quanto em inscritos. E foi nesse momento da linha do tempo que eles se uniram fisicamente pra começar outro fenômeno por aqui, só que dessa vez é o de vlogs. Foi dando muito certo aqui no Brasil, até chegar a época que eu diria como o auge dos vlogs da Brackman, que foi quando eles foram pros Estados Unidos e chegou o John no grupo. O lance das mansões como que era, assim? Era um grupo se juntar? Você tava sozinho? Cara, foi uma ideia minha que eu tive com o EduCoffee. Eu conheci o EduCoffee. Mas já tinha gente fazendo isso na gringa, tipo... Tinha na gringa um cara só, que era o Jake Paul, mas ele não morava em mansão. Ele morava em uma casa normal, juntava 3, 4 caras, a galera do Sidemen também, na Europa. Eu vi aquilo e falei, mano, no Brasil não existe. Tem vocês aí que mora tudo perto, vocês estão pegando uma casa de Minecraft, mas não tem ninguém mostrando lifestyle. Aí, mano, eu sentei com ele e falei, cara, a gente tem que pegar uma casa que chame a atenção, e eu dou 2 meses pra gente travar o YouTube no Brasil. A gente vai meio morar reality, né? Tipo um reality show. E aí nisso foi onde eu comecei a mandar umas casas pra eles e tal. A gente tinha visto umas casas lá, até que a gente chegou àquela mansão Brack. O que que era? Era caro o aluguel? Era $7 mil. Tipo, pra mim. É caro Era pra caramba, né? caro pra porra. A gente apostou, mano. Eu não podia ter gastado aquilo naquela época. Eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, eu adiantei minha escola, tudo pra eu ir. E deu tudo muito certo. Em novembro de 2017, o Edu posta um vídeo mostrando a mansão pros seus inscritos. Mansão essa onde eles iam gravar todos os vídeos que ficaram muito conhecidos depois, e até que durou uns anos. Mas com o tempo, algumas pessoas que estavam no início foram saindo, até que chegou a hora do próprio Edu sair da casa. Mas dá pra dizer que foi sim um projeto que deu muito certo, já que eles conseguiram fazer muitos vídeos e todos eles cresceram bastante seus canais naquela época. E bom, depois desse ponto importante de vlogs e da mansão de youtubers, a gente chega no que pra mim seria o início da queda. Claro que eu tô pulando um tempo na história, mas por volta de 2020 a gente começa a ver alguns youtubers fechando propagandas em seus canais de coisas extremamente duvidosas, tipo coisas que com toda certeza eles não aceitariam fechar lá na época dos vlogs. Isso porque grande parte do público da Brackman era de crianças e adolescentes. E o mais importante motivo de todos é que aceitar algo assim é basicamente jogar fora a confiança que as pessoas te deram, a confiança que você passou todos aqueles anos lutando pra conquistar. E no fundo, cada pessoa que aceita isso sabe exatamente o que tá fazendo. Antes de entrar nesse assunto, eu vou explicar integrante por integrante o que exatamente aconteceu. Então, voltando no tempo, é importante lembrar que o projeto da Brackman funcionava quase como um sonho coletivo. Eles foram a definição perfeita de amigos que decidiram morar juntos, gravar tudo e transformar isso em um conteúdo que parecia genuíno. O público assistia não só pelos vídeos, mas porque era divertido imaginar como seria viver aquela vida. Só
que por trás das câmeras algumas coisinhas começaram a mudar. O Educoff continuava sendo líder e de certa forma o rosto principal do grupo, mas as responsabilidades também mudaram. Enquanto o público via Brackman como um grupo unido, quem acompanhava mais de perto sabia que algumas relações estavam ficando tensas. Parte disso vinha da própria ideia de ter um grupo tão grande, porque, querendo ou não, fica complicado manter todo mundo na mesma sintonia por muito tempo, ainda mais quando o sucesso começa a bater de formas diferentes para cada um. Alguns membros da Brackman começaram a priorizar projetos individuais, o que já era um sinal de que a ideia de grupo estava ficando em segundo plano. Mas não foi só isso. Outro ponto que começou a pesar nessa história foi o tipo de conteúdo. Nos primeiros anos, a Brackman usava as trends naturais do YouTube, Minecraft e vlogs. Só que o público muda. O que antes era novidade começou a parecer repetitivo. Se reinventar é muito mais difícil do que parece, mas não parecia que todos estavam na mesma página sobre como fazer isso. E aí chegamos a algo que pra mim foi decisivo: a transição do YouTube. Naquela época o site estava começando a priorizar um conteúdo mais polido e profissional, enquanto os vídeos da Brackman tinham aquele estilo mais espontâneo, tipo raiz. Isso fazia sentido pro público infantil e adolescente, mas não atraía a nova audiência que o YouTube começava a formar. E pra piorar, o algoritmo também não ajudou. O alcance dos vídeos caiu e vários canais que dependiam desse tipo de formato começaram a sentir o impacto do que seria a morte dos vlogs. Alguns integrantes perceberam isso antes, outros demoraram, mas o fato é que a Brackman já não era mais aquele fenômeno que dominava tudo e tinha milhões de views por vídeo. E é justamente nesse ponto que chegamos na queda, o começo das parcerias duvidosas. Alguns integrantes começaram a perder audiência e aí os números não são mais o mesmo. Isso assusta qualquer um. Mas a saída com certeza não era o que vem a seguir. Afren. Ele foi um dos primeiros participantes da Brackman. Nos vídeos de Minecraft ele era tipo o zoado da turma. Todo mundo fazia umas piadas com ele, mas de uma forma que parecia saudável e leve. E por causa disso, ele era um dos mais importantes do grupo, já que sem ele os vídeos perdiam muito da graça que todos viam. Só que depois do auge da Brackman e da era de vlogs, o Afren começou a tomar algumas decisões meio questionáveis. E não sou eu que tá dizendo isso, ele mesmo já falou em alguns vídeos antigos, mas sinceramente eu não vou colocar aqui trechos de alguém visivelmente arrependido ou emocionado, porque acho que isso não acrescenta nada além de forçar a barra. O que dá pra gente notar é que o canal dele começou a mudar bastante. Quem acompanhava via que ele tinha parado de postar os vídeos com a vibe de antes, começou a encher o canal de conteúdos que fugiam completamente do que todo mundo estava acostumado. Um exemplo claro disso foi a fase que ele começou a postar muito vídeo de tigrinho, um conteúdo que claramente era feito mais pra atrair views fáceis pros sites que ele tava jogando do que pra manter a essência que ele tinha antes. E bom, se eu disse era, é porque já não tem mais como acompanhar isso. O canal do Afren simplesmente não existe mais. O que parece ter acontecido, e aqui é mais um palpite porque não dá pra confirmar, é que ele tomou os 3 strikes do YouTube e acabou perdendo o canal. Isso geralmente acontece com canais que começam a entrar em área cinzenta das regras da plataforma, e pelo tipo de conteúdo que ele estava postando, não é difícil imaginar que tenha sido esse o caso. Para um dos membros mais importantes do grupo, ver a trajetória dele tomar esse rumo é no mínimo triste. Depois de alguns meses nesse limbo de ficar sem canal, eu acabei encontrando um perfil que me parece muito ser oficial aqui no YouTube. Esse canal se chama Afren Lives e tem mais de 3.000 inscritos. E a descrição desse canal diz muito sobre o momento que ele estava passando. O que aconteceu com o Afren? Ele faz lives. Ele sabia que o público estava preocupado e pessoas sentiam falta do canal dele. Foi aí que ele começou a streamar, só que como era um canal novo, não preciso dizer que para funcionar, o Afren ia ter que insistir muito nele. Hello people, aqui é o Afren, sejam bem-vindos a mais uma live, moleque. Vou falar pra vocês o que aconteceu com o meu canal. Mano, simplesmente meu canal foi hackeado e excluído logo em seguida, tá ligado? Já estou falando com o suporte do YouTube. Bom, não sei se ele realmente tentou recuperar o canal, mas o que eu posso dizer é que ele não voltou pro ar. E esse canal de lives do Afren não foi muito pra frente, porque ele ficou 2 ou 3 meses fazendo lives e depois disso o canal ficou parado. Mas o Afren não é o único que teve uma história conturbada depois do auge da Brackman. Na verdade, ele é só o começo. Ainda tenho muita coisa pra falar sobre os outros membros e as decisões que eles tomaram depois que o grupo começou a perder a relevância. Então, vamos falar sobre o cara que zoava o Afren nos vídeos.
Michael Lawrence, mais um youtuber de Minecraft e antigo integrante da Breckman. Enfim, pulando anos de história, ele ainda tem um canal, então fica um pouco mais fácil de vermos o que ele já fez. Como todo youtuber de Minecraft, ele teve seu auge, continuou postando por uns anos e a frequência começou a diminuir, até a gente chegar a um vídeo postado há 11 meses atrás no canal dele, que a princípio era um vídeo no estilo vlog, mostrando algumas coisas que aconteceram no dia dele, mas assistindo mais alguns minutos eu cheguei nessa parte do vídeo, onde ele diz que tinha um site pagando, o famoso o tigrinho. Mas se fosse só isso, eu não teria colocado ele nesse vídeo, até porque eu só vi um anúncio em um vídeo que não teve um alcance tão grande. O problema é que isso piora. No início do vídeo eu disse que tinha visto alguém nos stories, lembra? Então. Por que você não aposta futebol? Por 2 motivos. O primeiro, o basquete é muito mais dinâmico. Com um jogo de basquete, eu consigo multiplicar até 3 vezes o meu dinheiro, porque existem muitas opções no basquete. E o segundo motivo é que o futebol está totalmente corrompido. Vários escândalos de futebol, vários jogadores sendo acusados, e eu tenho muito medo de colocar o meu dinheiro nisso. E o basquete é muito mais confiável e seguro. E olha, se você quer aprender a fazer trading com jogos de basquete, o meu grupo tá aqui embaixo, é só clicar e ele é 100% gratuito. Sempre que eu vejo um influenciador se rendendo a isso, ou mesmo fazendo isso desde que começou, eu fico me perguntando o que passa na cabeça desse cara. Porque, sinceramente, eu não conseguiria fazer algo assim. Mas enfim, vamos dar uma olhada no grupo do Mykola. Entrando no link que ele deixou nos stories, a gente vai pra esse grupo do Telegram. Se você acompanha o meu canal, já cansou de ver essa salinha de horários, que é muito usada pra te enganar. O que acontece na maioria delas é o seguinte: um bot ou uma pessoa spama a sala de caos, e uma call é basicamente uma mensagem dizendo a hora de vender ou de comprar algo ou em qual time apostar. E para saber se é confiável, eles mostram no final do dia quantos greens teve ao longo de todas as calls do dia, ou da semana ou do mês. Ou seja, eles mostram quantas vezes eles falaram o resultado de uma aposta e eles estavam certo nisso. Não tô falando do Mykola agora, mas a maioria disso aqui é furada e eles sempre escondem isso muito bem para que quem não conhece esse tipo de coisa caia, ou até mesmo para quem já conhece e não suspeitar do golpe. A maioria das vezes eles mandam várias calls de 5 em 5 minutos, de 10 em 10, de hora em hora, durante o dia todo. Quando chega perto do horário de falar quantos greens tem no dia, eles apagam grande parte dos reds que deram, ou seja, eles apagam a maioria das vezes que passaram uma call errada, e o que acontece é simples. Você vai ver que o número de green é maior que o número de red e vai achar que não tem problema em apostar, já que eles erram poucas vezes. Enfim, sempre que se tratar de apostas, tudo é muito incerto. Ninguém é mago de call, ninguém tem como prever o que vai acontecer em um jogo ou em um gráfico de criptomoeda, nada disso. Se eles tivessem de verdade algum jeito de prever, com isso quero dizer algum informante, isso não só seria crime, como também eu acho que seria impossível que alguém que cometesse um crime faria um grupo de Telegram público pra todo mundo ver como ele tá fazendo. Mas bom, voltando pro grupo do Michael, o vídeo fixado, que geralmente é o mais importante e que explica muito do grupo, é esse daqui. Seja bem-vindo ao grupo do Mago da NBA. E agora preste muita atenção nos próximos segundos desse vídeo. Esse aqui é nosso grupo gratuito. E nele eu vou passar uma jogada do Mago por dia, com odds que chegam a 50 vezes. E algumas tips também que eu achar interessante. Para você aproveitar essas tips e a jogada do Mago aqui no grupo gratuito, a única coisa que você precisa fazer é se cadastrar na BR4Bet, que é a casa que eu jogo hoje, e deixar a sua banca pronta. E eu aconselho você a deixar uma banca de pelo menos R$200 para conseguir fazer pelo menos R$100 por dia. O cara já começou se dando o cargo de mago da NBA. Então, basquete não é meu forte, mas eu tenho certeza que se as calls dele funcionassem mesmo, não teriam motivos pra ele dizer em qual casa ele tá jogando. Na verdade, pior que isso, não iria precisar dizer com todas as letras que pra dar certo você precisa jogar naquele jogo e já deixar uma banca lá de duzentinhos. Se você acha que não dá pra ficar pior, eu sinto em dizer que o site que ele manda as pessoas apostarem é o BR4Bet. E entrando nesse site, indo até o rodapé dele, eu acho essa mensagem em inglês, que traduzindo significa: BR4Bet é um site de entretenimento online que oferece aos seus usuários uma experiência única em apostas esportivas. Este site é operado pela Cometa Gaming, empresa registrada em Curaçao sob o número 164362. Bom,
Se você sabe o mínimo sobre essas casas, também sabe que a maioria não tá em Curaçao por coincidência. Na verdade, o que acontece é que esse lugar é chamado de paraíso fiscal por algum motivo. Isso significa que a empresa provavelmente paga pouquíssimos impostos, além de operar sobre leis locais que não exigem uma fiscalização rigorosa sobre o que acontece no site. E por que isso é problemático? Primeiro, porque dificulta que qualquer tipo de reclamação ou processo contra essas empresas seja levado a sério. Se algo der errado, como falta de pagamento, manipulação de aposta ou até desaparecimento do site, o consumidor fica sem nenhum tipo de proteção legal efetiva. Além disso, esse modelo cria um ambiente ideal para práticas questionáveis como lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades ilícitas, já que a fiscalização é quase inexistente. É por isso que tantas casas de apostas escolhem paraísos fiscais como Curaçao. Não porque é um lugar bonito para se registrar, mas porque facilita operar à margem de regulações mais sérias, deixando quem consome completamente desamparado. Então, não restam dúvidas de que aceitar uma parceria com uma empresa como essa é no mínimo irresponsável, para não dizer outra coisa. A confiança que o público deposita nesses influenciadores é algo que deveria ser tratado com cuidado, mas aqui vemos o oposto. É literalmente jogada no lixo em troca de dinheiro fácil. E o mais irônico, no fundo, quem aceita esse tipo de proposta sabe exatamente o que tá fazendo. Não é inocência. É escolha. Escolha essa que coloca em risco a credibilidade que levaram anos para construir. Mas enquanto o Mykola faz seu grupo no Telegram, alguém continua fazendo propagandas para essas casas em seus vídeos. E essa questão fica ainda pior quando falamos do líder do grupo. Traição. É assim que alguns inscritos do Educoff se sentiram quando ele aceitou fazer anúncio para esse tipo de coisa em seu canal. 13 de maio de 2022. Nesse dia o Edu postou um vídeo com o seguinte título: dobrando com o chiclete mais apimentado do mundo. Esse vídeo inteiro é um AD da Blaze. Sim, você não ouviu errado. São 13 minutos de vídeo dele jogando e apostando na Blaze. Como esse vídeo em teoria é o primeiro que ele fez com a Blaze, eu fiquei curioso para ver como tava sendo a repercussão disso nos comentários. Abre aspas. Até o Edu na Blaze. KKK, o bagulho deve estar pagando bem. Tá mesmo, furada pura. A galera bota grana e perde tudo, só questão de tempo. Eu acho que as visualizações no vídeo dele caíram bastante, ainda mais agora que se afastou da galera. Bom, quando um cara fecha uma parada dessas, a última coisa que ele pensou foi em benefício pra fã. Porque me desculpa, mas a única coisa que move essa indústria de casa de aposta é, obviamente, o dinheiro. Em outras palavras, o influenciador que aceita isso pensou única e exclusivamente em grana. Mas o pior disso tudo pra mim não foi ele ter feito esse vídeo aqui. Lá em 2022, a Blaze tava em todo canto. Realmente, muito dinheiro, muito holofote. Alguns influenciadores aceitaram a proposta, alguns que ninguém esperava, porque até então ninguém via o mal disso tudo. Era tudo muito recente. Pulando um ano na história, em maio de 2023 as pessoas começaram a olhar com outros olhos pra Blaze por causa do vídeo do Daniel Penin. Muitas verdades começaram a ser expostas, e eu não digo nem que no vídeo dele, mas sim por consequências de muitas pessoas quererem respostas. Quem é o dono? É furada? Como a Blaze funciona? E a cada dia que passa desde lá, mais pessoas começaram a aceitar essas propostas. Mais casas entram, mais visibilidade para esse mercado. Mais vezes você e todo o público que assiste fica exposto a esse tipo de propaganda. O que antes poderia só estar na camisa de futebol de um time, agora tinha chegado até nos seus influenciadores favoritos. O discurso deles foi obrigado a mudar. Bom, amigos, estou aqui no computador agora e eu vou explicar mais ou menos aí pra vocês como que funciona. A Blaze é um site de jogos onde você pode jogar e fazer uma renda extra. E assim, curiosamente, depois de todo aquele cancelamento, depois de todas as pessoas dobrarem a vista em cima de quem divulga isso, o que ele fala nos vídeos até hoje virou isso. Queria falar pra vocês da Blaze, pra você que curte jogar, pra você que não tem problemas com vício e sabe jogar com responsabilidade. A Blaze é uma plataforma para maiores de idade, para maiores de 18, e você pode jogar nela contanto que você tenha responsabilidade e seja maior de idade. Já tá mais do que óbvio que ele sabe dos comentários, ele sabe da cobrança das pessoas que não esperavam isso dele, mas o curioso é que nos vídeos recentes a galera parou de comentar sobre a Blaze, e de cara eu pensei no seguinte: depois de tanto tempo dele divulgando, no começo realmente poderia rolar todo aquele alvoroço, toda aquela galera preocupada com o que o canal do cara tava virando, mas depois de 2 anos, todos já tinham se acostumado e tinham deixado de lado. Já que o Edu não fala mais sobre isso, ele não responde os comentários de quem questionava sobre a Blaze, porque se ele respondesse, as pessoas só iriam comentar mais e mais sobre. Até que eu decidi testar uma coisa: entrar em um dos vídeos que tem o patrocínio da Blaze e comentar simplesmente a palavra Blaze, só pra ver o que acontece. Tá,
Usando minha conta eu consigo ver o comentário, mas o que acontece se eu entrar sem conta no YouTube ou com outra conta? O comentário que eu fiz simplesmente some. Mas o que isso significa? Significa que o comentário só apareceu pra mim, só pra pessoa que comentou. Então todos os outros perfis que abrirem os comentários não vão ver o meu, já que ele tá bloqueado. Se você só assiste o YouTube, não deve conhecer uma ferramenta dentro da plataforma que te permite banir algumas palavras da seção de comentários. Essa ferramenta serve para os criadores de conteúdo de alguma forma moderarem a seção de comentários de forma automática, banindo coisas não tão legais de se ler assim. Mas o que acontece no caso do Edu parece mais que ele não quer que ninguém comente, seja falando bem ou falando mal. O que me deixa mais indignado é que esse não é um caso de ignorância, não é como se ele não soubesse o que tá promovendo. Depois de todos esses anos com caso de aposta, o que não falta na internet são conteúdos explicando os problemas com a Blaze e outras plataformas semelhantes a ela. Ele teve tempo, acesso, motivos o suficiente para entender o porquê de tantas pessoas estarem contra isso. Mas mesmo assim, escolheu continuar e isso diz muito sobre o que motiva essa decisão, que não é nada mais, nada menos que o dinheiro, meus caros amigos. Bom, é aqui que entra a parte do Selitinho que acompanhava eles anos atrás. E sim, eu disse eles porque acompanhava, assim como vocês, os vídeos da Brackman. Olha, não tô falando pra vocês fazerem o mesmo que eu, mas sempre que um criador de conteúdo que eu gosto entra nessa laia, eu simplesmente paro de acompanhar. Perco totalmente a admiração que tinha por eles e com essa laia eu quis dizer gente que aceita proposta de cassino, gente que fala de link na bio, que vai te deixar rico, coisa desse meio. É muito louco ver o que a internet virou e mais louco ainda pensar pra onde ela vai. Enfim, eu disse que ia falar sobre a maioria dos membros. Se você acompanhava, sabe que tem gente importante faltando aqui. Alguns eu não vou pesquisar, porque eu mesmo não acompanhava tanto, ou até já falei deles aqui no meu canal. Outros não tem muito o que dizer, eles basicamente seguiram a vida deles. Mas se você acha que mesmo assim isso não foi o suficiente, que depois de ver esse vídeo todo não teve um ponto que você concorde comigo de que a Brackman realmente teve, entre aspas, uma queda, quero que veja esse clipe. Aí eu quero que você convoque você e a galera da Breck pra colar. Nem tem galera da Breck mais. Não, vai chamar os que você não tretou, né? Eu não treto? Eu que treto. Você que levava os outros pra casa, dava errado. O Edu falou numa live que o grupo acabou. E olha, eu acho que isso fecha muito bem a discussão, porque é o próprio cara confirmando que o grupo não existe mais, e isso acaba com qualquer tentativa de romantizar que eles não tiveram uma queda. Tem gente que pode achar que a Brackman não caiu, porque os caras ainda têm uma relevância aqui e ali, principalmente o Edu e o John, que ainda são ativos em suas redes e mantêm um número bom de views, mas isso é muito diferente de ser um grupo ativo, de fazer conteúdo juntos, como era lá na época de que tudo começou. Inclusive, esse argumento de que eles não tiveram uma queda porque tem carreira solo ativa não faz muito sentido, porque, olha só, se a gente fosse usar essa lógica, teríamos que dizer que nenhum grupo jamais caiu porque os membros individuais ainda são relevantes, mas a real é que o impacto de um grupo como um todo sempre conta muito mais que o sucesso isolado de um ou outro. O que eu acho importante destacar aqui é a fala do John, de que o Edu supostamente está tretado com a maioria da Brackman. Isso reflete muito sobre a dinâmica interna deles, porque lembra que eu falei mais cedo sobre como certas parcerias acabam se desgastando? Então, isso é praticamente um resumo do que aconteceu na Brackman. E sabe o que é o pior? Esse tipo de coisa afasta ainda mais a galera que era fã, porque o público gosta de acreditar que os grupos são unidos, que tem amizade de verdade e etc. Mas quando isso quebra, é tipo uma facada na audiência e, convenhamos, isso não ajuda em nada a manter a relevância. Agora, voltando à questão das apostas, tem gente que pode até argumentar que não foi algo tão decisivo na queda deles, mas pra mim foi. Porque isso mexe muito com a percepção do público. As pessoas começam a se questionar sobre o caráter da pessoa que promove algo tão polêmico e potencialmente prejudicial. E mesmo que alguns fãs passem pano ou continuem acompanhando, o estrago já foi feito. A imagem fica marcada e as pessoas lembram disso por muito tempo. É só ver quantos criadores já enfrentaram problemas parecidos por se envolverem em parcerias questionáveis. Muitos deles nunca conseguem se recuperar totalmente e ficam meio que presos naquela sombra do que fizeram. E eu acho que a Brackman também acabou sofrendo isso em diferentes graus, porque não foi só uma pessoa envolvida, foi um grupo inteiro. A história da Brackman é um lembrete de como o sucesso no YouTube pode ser, e pra mim, já foram exemplos a se seguir. Esse canal aqui só começou e só existe por canais como o do Edu, de certa forma. Não o que ele significa hoje, mas o que ele já significou um dia. Só lembrando aqui no final, eu não vim espalhar ódio pra ninguém. Se forem comentar algo fora desse vídeo, ou nesse vídeo mesmo, peço que mantenham o respeito por todos. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você quiser saber sempre que eu postar um vídeo novo, me segue no Instagram. Meu arroba tá aparecendo em algum lugar aí na tela. Muito obrigado pela sua companhia hoje e um abraço.